Boa tarde, seja bem-vindo. Este é o programa Eclésia, hoje com a rubrica que assinala os 50 anos sobre o início do Concílio Vaticano II, mas para já começamos com a atualidade informativa. Começaram ontem em Fátima os trabalhos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Na abertura dos trabalhos, Dom José Policarpo sublinhou a presença da Igreja no esforço solidário pelo país e pediu aos políticos para que coloquem a verdade acima das ideologias. A todos pedimos, na especificidade do contributo próprio de cada um, a coragem da verdade, a generosidade das soluções propostas, a prioridade dada ao bem comum, a busca da justiça e da paz social. A verdade deve prevalecer sobre ideologias. O bem comum está acima de interesses individuais ou grupais. A justiça procurada no realismo das situações exige sempre a equidade. Os trabalhos decorrem até à próxima quinta-feira e os bispos vão refletir ainda sobre a nova evangelização, o ano da fé e os 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II. Apostar na internacionalização, na espiritualidade e na formação como forma de responder às atuais necessidades da Igreja. Desafios debatidos pelos dionianos na Assembleia Provincial dos Sacerdotes do Coração de Jesus, que decorreu em Lisboa. Partindo sempre para experiências novas, não por ser novo, mas porque a exigência dos desafios que nos são... A Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus foi fundada em 1878 pelo padre João Dayon, em França, e chegou a Portugal em 1947. Desde então que o carisma da ordem religiosa assenta sobretudo na centralidade da Eucaristia e no apostolado junto das paróquias em áreas como a educação, a solidariedade e a comunicação. Debater o futuro da sua missão em Portugal foi o principal objetivo da Assembleia Provincial, que reuniu cerca de 70 padres dionianos, provenientes de 14 comunidades portuguesas, da missão de Angola, de Roma e de Bruxelas. Os objetivos desta Assembleia é refletir sobre aquilo que estamos a fazer. Os dionianos em Portugal dedicam-se a tantas atividades, muitas atividades, na formação nos seminários, nas paróquias, a animação de centros de espiritualidade, a pastoral juvenil e vocacional. E nestes dias começámos por fazer uma reflexão sobre aquilo que estamos a fazer e sobre o modo como podemos fazer melhor as nossas atividades. E, portanto, devemos aprofundar a avaliação do trabalho que fazemos e ver como é que podemos melhorar alguns aspectos da pastoral que nós desenvolvemos em Portugal. Uma pastoral que enfrenta algumas dificuldades, além do envelhecimento de alguns sacerdotes, também a sobrecarga de trabalho se faz sentir. Uma das dificuldades que nós nos deparamos é a sobrecarga de trabalho das pessoas. Portanto, há pessoas nos diversos sectores que têm muito trabalho, várias atividades, ou até que estão a trabalhar tentando responder a diversos desafios pastorais que nos são pedidos. Para ultrapassar estes e outros desafios, é importante apostar na internacionalização e na formação dos sacerdotes. A congregação está a mudar do hemisfério norte, se podemos dizer assim, para o hemisfério sul. Isto quer dizer uma mudança não só geográfica, mas uma mudança cultural de visão das coisas. Também a nível assim organizativo, a maneira de gerir as coisas. E então a congregação está a fazer um grande esforço de formação do pessoal, dos nossos confrades no sul do mundo, concretamente África e Ásia, que são os dois continentes onde a congregação se está a desenvolver mais neste momento. Então eu diria que o desafio maior é a formação, a preparação de pessoal à altura da missão, da tarefa que nos é confiada como religiosos, como sacerdotes. A vitalidade da província portuguesa é essencial para o sucesso da missão dioniana, que tem várias missões em África e no Brasil.
a língua portuguesa é a língua mais falada, a língua nativa mais falada dentro da congregação. E por isso a possibilidade de intercâmbio entre pessoas formadas, a tradução de textos, a preparação de subsídios é muito importante. Claramente, sobretudo para a nossa presença em África, em Angola e Moçambique, que são presenças mais novas e que têm alguma dificuldade na preparação de pessoal próprio. Então, o serviço que a província portuguesa faz nesta direção é muito importante. Esta Assembleia Provincial enquadrou-se no programa do Governo Provincial para o presente triênio, com o tema A Nossa Missão na Igreja. Os nossos santos e beatos estão agora em livro. A obra de Alberto Júlio Silva é um contributo para conhecer a nossa história e um património sempre ligado à tradição cristã do nosso país. A Livraria Fera acolhia o lançamento da obra de Alberto Júlio Silva, Os Nossos Santos e Beatos. Nesta obra, o autor congrega elementos biográficos e históricos destas figuras centrais da vivência da fé e facilita o seu conhecimento. Nós precisamos de conhecer os santos, os nossos antepassados. Eles são testemunho de vida, de encarnação concreta do Evangelho. Foram homens de Deus e homens dos homens, portanto, que se empenharam nas causas, nas grandes causas da humanidade, não é? Da justiça, dos pobres, da assistência aos marginalizados, etc. Encarnaram aquela solicitude de Jesus em relação aos pobres, aos marginalizados, aos doentes, etc. Conhecê-los penso que é importante. Foram as viagens pelo património em que o autor acompanhou muitos professores de história que lhe proporcionaram o desafio de passar à escrita o seu conhecimento sobre os santos portugueses que dão nome a lugares, templos e romarias. O livro é composto prioritariamente por santos e beatos portugueses e depois tive também muito gosto e com toda a justiça acrescentei em subtítulo e depois no corpo do livro os outros santos que Portugal adotou, foi assim que eu disse. Portanto, são santos que são, digamos, do domínio devocional comum e que as pessoas gostarão de conhecer. Este livro é um convite para partir à descoberta da nossa cultura. Eu gosto muito de chamar a atenção para esta faceta dos santos, sobretudo aqueles que a gente tende a pôr mais no limbo da história e que estão na base de muitas das nossas cidades, locais de peregrinação, vilas e outros sítios. Portanto, isso são alicerces da nossa cultura e do nosso desenvolvimento histórico. Isso é muito importante para nós e é importante que o saibamos e que neste momento seja dito. Conhecer os santos é também ter outra compreensão da nossa história e das nossas tradições. Sobretudo tradições locais, sobretudo a associação que se faz a determinadas atividades divinas e que tem depois uma associação pagã também, uma festa pagã por detrás. Essa relação entre o divino e o profano está presente e é muito importante até para conhecer muitas não só das romarias que são feitas, mas das devoções populares. Para os crentes, este livro é uma oportunidade para caminhar na fé e na imitação daqueles que se distinguiram na sua prática cristã. Sinceramente, esta obra surpreendeu-me, não é? Por exemplo, falamos de São Jorge. São Jorge é o patrono dos escoteiros. Nos Açores temos uma ilha dedicada a São Jorge, mas de São Jorge temos uma ideia da imagem. Depois, quando nós abordamos aqui, por exemplo, na história da vida dele de uma forma simples, etc., nós entramos numa certa familiaridade, num certo conhecimento, numa certa proximidade e numa certa admiração também, que nos leva, naturalmente, depois à imitação, que nos toca também, não é? Os Nossos Santos e Beatos, da autoria de Alberto Júlio Silva, é editado pela Esfera dos Livros. E porque o ano é de efeméride, o programa Eclésia associou-se às celebrações dos 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II e em cada terça-feira vai analisando o ambiente que rodeou este importante acontecimento da Igreja. Uma rubrica a cargo do jornalista Henrique Matos.
Muito boa tarde. Está de volta esta rubrica que tenta revisitar aqueles tempos que antecederam a convocação do Concílio Vaticano II, conhecer a contextualização eclesial e também sociológica daqueles tempos. Para nos auxiliar nesta tarefa interpretativa, contamos hoje com a presença entre nós do professor José Eduardo Borges de Pinho, docente da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Obrigado por estar connosco. Vivemos nesta época que antecede a convocação do Concílio Vaticano II por João XXIII. Podemos referir um certo desfazamento entre a celebração da fé e a participação ativa da comunidade crente. Havia os fiéis participavam nos atos litúrgicos, embora ainda não existia aquela concepção que depois se viria a chamar de Assembleia Celebrante. Sim, muito boa tarde. Antes de mais, de facto, um dos aspectos mais notórios no período anterior ao Concílio prendia-se, como toda a gente sabe, com o facto de a língua oficial das celebrações litúrgicas ser o latim, o que à partida limitava de forma decisiva toda uma participação das pessoas que participavam assim modo, rezando o terço ou também no canto. Mas aquela interação de uma Assembleia que celebra em conjunto, de facto não acontecia com aquela vitalidade e consciência que naturalmente hoje nós vemos, ou pelo menos procuramos realizar. É evidente que havia vários aspectos de mentalidade que favoreciam isso. Não era só a questão do latim, que, embora aí estivesse um aspecto principal. Havia uma concepção sacramentalista da celebração da missa, nomeadamente, portanto, obviamente que se não se entendiam determinados textos também não se valorizava a celebração da palavra e, portanto, aquela tendência sacramentalista de valorizar realmente o sacramento da Eucaristia no sentido estrito, a parte da consagração e o chamado cânon, a oração eucarística, nós hoje dizemos, tudo isso levava a alguns comportamentos onde, de facto, a participação dos fiéis na celebração era muito limitada. Eu recordo, e muitos recordam também, que, por exemplo, sobretudo os homens normalmente, para eles a celebração da missa em que participavam e o cumprimento do dever dominical acontecia se eles chegassem à celebração ou reentrassem na celebração após o ofertório. Portanto, na parte propriamente, chamemos-lhe de forma incorreta, sacramental no sentido estrito. Isto revela uma mentalidade que não compreende toda a celebração da Eucaristia, da missa, portanto, como um conjunto, onde há a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, onde, de facto, a palavra de Deus ocupa um lugar fundamental. Havia até, e numa perspectiva mais física, o sacerdote estava de costas voltadas para a Assembleia, havia uma divisória que ainda podemos encontrar em muitos tempos, até porque são antigos e tem uma presença ali histórica, mas que dividia as Assembleias. De alguma forma, são estruturas que foram ultrapassadas com o Concílio e que nós podemos percebê-las até na construção dos novos templos hoje em dia, não é? Sim, sim, e na disposição do altar, antes de mais, na centralidade do altar, com todo o seu significado teológico-litúrgico, mas de facto essa forma de celebrar e do Presidente estar de costas para a Assembleia, como todos nós percebemos, não favorecia à partida todo um elemento básico e simbólico de comunicação e de participação que numa celebração tal qual nós as entendemos é fundamental. Obviamente que haverá sempre quem diga que aquela forma de celebrar com o Presidente de costas voltadas poderia também ter um sentido teológico, um sentido espiritual e, eventualmente, favorecer também uma percepção do mistério. Eu creio que tudo isso é possível, depende sempre muito da subjetividade de quem celebra e de quem participa na celebração, mas, de facto, o sentido da Eucaristia, na sua pluralidade de expressões, que é isso que nós não podemos esquecer. Antes do Concílio,
havia muito a tendência para focalizar a percepção da Eucaristia numa linha sacrificial. Sacrifício é, de facto, o sacrifício da missa, é o sacrifício da Eucaristia, mas tem outras dimensões, dimensão de refeição, dimensão de assembleia que reúne à volta do Senhor ressuscitado, etc. Portanto, tudo isso contribui, de facto, para que não houvesse, por vezes, a percepção da riqueza da própria Eucaristia no seu conjunto e das condições também exteriores de participação, nomeadamente na língua e no canto, que eram importantes. O Concílio tentou dar volta a essa situação, talvez visivelmente será das coisas que mais facilmente os fiéis se aperceberam no pós-concílio, não é? Daquilo que mudou realmente, mas também não se solucionou o problema assim tão facilmente. Também se cometeram excessos, a reforma litúrgica muitas vezes não teve aquele sucesso que se pretendia, nem sempre, não é? Exato. Houve indiscutivelmente um sentimento de libertação, no sentido de que as pessoas intuitivamente perceberam que esta mudança era uma mudança que correspondia a aspectos básicos de inculturação da fé, de inserção na própria vida das pessoas, de atenção à palavra de Deus, etc. E eu recordo-me disso perfeitamente, e muita gente ainda hoje o diz e o sente. Claro que a reforma litúrgica que resultou do Concílio Vaticano II foi um processo também que, em alguns elementos, foi relativamente rápido, mas noutros demorou o seu tempo. E neste processo, por exemplo, na alteração, transformação de alguns livros litúrgicos, a celebração dos sacramentos, etc. Ora bem, nesta fase nós cristãos, católicos, não estivemos à altura também dos impulsos que o Concílio trouxe. O Concílio que era o resultado de uma longa marcha de estudos litúrgicos e de pessoas que procuraram, de facto, ir às fontes. O que acontece realmente, não estivemos à altura muitas vezes no canto, na escolha dos cânticos nas nossas celebrações, embora tenha havido logo nos princípios, recordo-me perfeitamente, nomeadamente cânticos que vinham de França com uma enorme qualidade. Não houve sensibilidade para perceber que, sendo em português, havia também todo um conjunto de aspectos de comunicação que teriam de ser, de facto, cuidados, não é? Entramos no excesso da palavra, fala-se por tudo e por nada, perdeu-se muitas vezes o sentido do silêncio na celebração, que é um elemento fundamental. É evidente que hoje, quando entramos nas nossas igrejas antes das celebrações, por vezes notamos uma barulheira e uma conversa no espaço da interior, que de facto não está bem, que as pessoas banalizaram por vezes, mas isso são consequências todas de alguma falta de qualidade e de rigor e de exigência que nós próprios, não tem nada a ver com o concílio nem com a reforma litúrgica. Eu creio que um dos aspectos que hoje nos preocupa e que muitos sentem tem muito a ver com as nossas homilias. Quer dizer, de facto, a homilia ocupou desde logo a proclamação da palavra. É evidente que se vou proclamar as leituras na língua que todos entendem, eu tenho de saber proclamar, tenho de saber primeiro que as pessoas entendam, que as pessoas ouçam e também fazê-lo de forma digna. Portanto, mas depois a homilia tem de ser, de facto, é uma tarefa difícil, mas tem de ser muito cuidada e as pessoas têm de ter consciência, os celebrantes, os sacerdotes têm de ter consciência de que realmente é um momento fundamental sob diversos pontos de vista e, portanto, que não é o lugar de dizer tudo nem de qualquer maneira. Esta mudança veio trazer mais gente para as celebrações, nomeadamente as camadas mais jovens, talvez mais desfasadas daquela tradição do participar com a língua latina. Trouxe mais gente, até porque os cânticos e a introdução de novos instrumentos também na ação litúrgica resultou na vinda de mais gente para as celebrações. Eu penso que imediatamente que não. Trouxe certamente um sentimento de participação e de contentamento e de percepção. Eu agora percebo o que está a acontecer e quero também participar, isso sem dúvida. Em termos numéricos,
Creio que não, por uma razão muito simples. O concílio acontece no momento em que os processos vários de secularização que estavam a acontecer e que também continuam, já estavam em marcha. E portanto, isso aconteceu que não foi notório assim, de imediato, mas evidentemente que a progressiva diminuição da prática dominical que tem acontecido é um fenómeno, tem outras razões, outras causas, que teria acontecido da mesma forma ou ainda maior se não tivesse havido a reforma litúrgica, mas são fenómenos, eu diria, paralelos, que nós temos de os refletir em conjunto, mas que não se condicionam mutuamente, na minha opinião. Portanto, a reforma litúrgica aí trouxe uma percepção, na minha perspectiva, uma percepção de conteúdos fundamentais e do essencial do que estava em jogo. Por exemplo, as pessoas falavam muito de cerimónias da Semana Santa. Era o aspecto cerimonial, muitas vezes teatral, que dominava, quando, de facto, num esforço lento de tradução e de explicação e de percepção, se entrou num caminho de maior participação, de nos sentirmos, é uma das indicações fundamentais da Sacrosanto Concílio, nos sentirmos membros ativos da celebração, no acolhimento da Palavra de Deus e no acolhimento dos dons de Deus. Mas os processos de distanciamento relativamente a práticas eclesiais e celebrativas aconteceram e era inevitável que viesse a acontecer. Mudaram com alguma lentidão, embora hoje se note realmente grandes diferenças, e este foi talvez dos elementos com maior visibilidade que o Concílio acabou por introduzir. Dr. Borges de Pinho, muito obrigado por nos ter elucidado nesta questão central. Foi esta rubrica sobre o Concílio Vaticano II. Estaremos de volta de hoje a 8 dias. Foi o Eclésia de hoje. Recordo-lhe apenas que este programa ficará disponível na página da Agência Eclésia, o portal da Igreja Católica que congrega todas as plataformas multimédia e onde a informação está continuamente a ser atualizada. Fique bem e até amanhã, se os quiser.